Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pessoas preciosas que passam aqui nessa praça, nesse largo, graças a Deus que Ele tem preparado mais uma vez de estarmos aqui neste sábado com a finalidade de trazer Jesus Cristo ao conhecimento de cada pessoa que ainda não conhece a verdade do Evangelho, que ainda não conhece a Cristo, o Salvador das nossas almas, o Salvador da alma de todo aquele que deve crer, ouvinte. Aleluia! Jesus Cristo, Ele não exige muita coisa de nós, nem de vocês que passam aqui e talvez tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso, o que Ele exige para alguém tocar nele é a fé sincera, é a fé verdadeira, é a fé, aleluia, que move a Deus, aleluia, glória a Deus, porque Jesus Cristo, Ele mesmo criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aleluia! Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia! O nome que é sobre todo nome. O nome Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Jesus Cristo é o nome que a noiva de Cristo recebe no seu batismo nas águas. Aleluia! Todo aquele, aleluia, que pela fé chega a Cristo, aleluia, ele aceita o nome do noivo, aleluia, espiritual, do batismo nas águas, é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Não é o nome de dois deuses, não é o nome de três deuses, aleluia, não são títulos, é o nome, aleluia. Ouvintes preciosos, pessoas que passam aqui nas proximidades, aleluia, a Bíblia claramente explica, aleluia, que o nome Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome, aleluia, aleluia. Se alguém usa algum outro nome qualquer, aleluia, Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome, e esse nome, cada pessoa que chega a Cristo, ele aceita esse nome, aleluia, ele aceita a correção, ele aceita o nome do noivo, ele aceita o nome daquele que morreu por ele, ele aceita o nome, aleluia, daquele que vai levar ele para a eternidade, aleluia, aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem várias passagens, Pai do Senhor, meus irmãos. amém, para confirmar que não existe outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, aleluia. Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia, após, glória a Deus, a ressurreição do Senhor Jesus, aleluia,
Glória a Deus. Ele recebeu ali juntamente com os outros apóstolos ali do cenáculo o batismo do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos, esperando, aleluia, a promessa que foi prometida, que do Pai desceria para eles, aleluia, louvado seja Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, naquela pregação, aleluia, estava cheio de religiosos, fariseus e outros, aleluia, glória a Deus, de várias nações, ouvindo aquele discurso de Pedro, o apóstolo. Quando Pedro falou para ele, após aqueles varões se arrependerem, aleluia, após a pregação de Pedro, ele falou, os varões falaram, varões irmãos, o que é que nós devemos fazer para sermos salvos? Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles, arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, aleluia, individualmente falando com cada um, para perdão dos teus pecados, para que recebais o dom do Espírito Santo, aleluia. Aí, ouvinte, o Novo Testamento, quando ele fala do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 8, aleluia, capítulo 10, aleluia, glória a Jesus. Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor, aleluia, na casa de Cornélio, aleluia. Cornélio e os demais parentes deles e aqueles que creram foram batizados no nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 16, aleluia, também fala, Atos dos Apóstolos capítulo 22, também fala, são testemunhos do batismo no nome de Jesus Cristo, aleluia. E outro relato, tem um relato que houve 100 anos depois da crucificação do Senhor Jesus e a ressurreição, aleluia, um testemunho batismal no nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Quem quiser, estiver interessado em saber, aleluia, aleluia, está aqui esse testemunho, aleluia, verdadeiro, louvado seja Deus. Também ouvinte que passa por aqui, certa vez houve uma contenda nos dias de Paulo ali, quando Paulo estava pelejando pela causa do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Pessoas, aleluia, que estavam servindo a Deus, começou a entrar, aleluia, em dissensão, um grupo ali de irmãos, uns diziam uns para os outros, aleluia, um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Cefas, Cefas era Pedro, o apóstolo. Outro dizia, eu sou de Apolo, glória a Deus, aleluia. E outro dizia, eu sou de Cristo, aleluia. Eles estavam causando dissensões. Paulo disse para eles o seguinte, porventura, aleluia, foi Paulo crucificado por vocês? Porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Por que Paulo falou isso? Porque ele morreu pelos pecadores, para por todo aquele que crê, por todo aquele que haverá de crer. Paulo estava falando que não foi ele, que não foi Pedro. Paulo estava falando que não foi Apolo que morreu por eles, que não foi Pedro que morreu por eles, que não foi Paulo que morreu por eles, mas foi Jesus Cristo que morreu por cada um deles. E também morreu por todo aquele que ainda de crer no Evangelho, todo aquele que acredita na palavra de Deus,
Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, ouvinte, não há outro meio, não há um escape, não há um atalho para a salvação, não há um atalho que a pessoa pode pegar para chegar a Cristo até a eternidade. Aleluia. Para chegar até o arrebatamento. Aleluia. Não existe atalho, só existe Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra de Deus, aleluia, manifesta através dos seus apóstolos, dos seus profetas, a palavra pregada que Cristo ensinou. Eles pregaram, e essa palavra é pregada hoje em dia ainda. Aleluia. É verdade que o povo hoje em dia, aleluia, está tão acostumado com outra doutrina, que quando eles escutam a verdade, aleluia, eles acham que a verdade é mentira. Aleluia. Por quê? Porque os acontecimentos das eras passadas, aleluia, glória a Deus, conturbou, aleluia, torceu a verdade, o ensinamento da verdade. Aleluia. Está escrito a verdade na Bíblia? Sim. Está escrito a verdade na Bíblia? Sim, está. Sim. Mas, durante as eras, os ensinamentos contrários à palavra de Deus, cegou o povo durante as eras, e o povo está completamente cego, sem enxergar a verdade. Aleluia. Aleluia. Mas Cristo, hoje mesmo, nesses dias finais, está usando seus filhos, está usando o povo que crê na verdade. Aleluia. E bem-aventurado o que ouve e crê na verdade. Foi o que Jesus falou ali para Tomé. Tomé, mete o dedo aqui nas minhas mãos, mete o dedo aqui do meu lado. Tomé, não seja um incrédulo, Tomé. Tomé, não fica insistindo na incredulidade, Tomé. Mas, Tomé, seja um crente, Tomé. Seja um crente, crê na verdade, crê na palavra, aleluia, crê no Evangelho, crê na palavra. Jesus falou, crê no Evangelho, no que ele ensinou. Sim, bem-aventurado, disse Jesus, aquele que não viu e crê, aleluia, aquele que não viu e crê. Então, portanto, nesses dias nossos, aleluia, nós não vimos Jesus ali, pessoalmente ali, claro, mas essa era nossa que estamos vivendo aqui, era de Laodiceia, é para todo aquele que pela fé crê nas Escrituras, crê no que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Aleluia. Bem-aventurado. Portanto, ouvinte, a Bíblia ensina o seguinte: ele falou e continua falando através da Escritura. Aleluia. Glória a Deus, o Espírito Santo falou e está escrito: é somente crer na palavra. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Para perdão dos seus pecados, para que recebas o dom do Espírito Santo. Portanto, ouvinte, Deus os abençoe. A mensagem do arrebatamento, se alguém tem fé para crer nisso, se alguém espera no arrebatamento, creia no Evangelho, creia na Escritura, creia na palavra de Deus, que a mensagem é para você, é para quem crê. Aleluia. Deus os abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.